Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Ele me apresentou como antigo colaborador. Quando vocês ouvem a palavra antigo, você já sabe o que significa, né? Tem casos em que eu sou apresentado como colaborador, tem casos em que eu sou apresentado como velho colaborador, e tem casos onde eu já sou um antigo colaborador. Antigo colaborador é acima de 35 anos de colaboração. Pior que eu já estou com mais de 35 anos realmente de movimento espírita. E é muito bom colaborar aqui e ali, onde a gente é convidado a expor. Já andei até recusando alguns convites em outras cidades meio distantes. Eu ainda não estou com essa condição para poder me deslocar, né, para, às vezes, lugares distantes, em função de compromissos ainda profissionais. Alguns companheiros já têm essa disponibilidade, ou eles têm mais força de vontade do que eu, não sei. Eu ainda me acho meio circunscrito a Londrina e cidades muito próximas. Vamos abordar aqui hoje algo sobre a prece. Estamos aí resgatando alguns temas, eu penso que esse tema sempre é oportuno para nós. Então, com um esqueminha aqui, eu vou me permitir me orientar por esse esquema que eu acabei desenvolvendo nos últimos 2 dias para a exposição de hoje, que eu pretendo seja também exposição em outros grupos. Eu, esta semana, tomei contato pela televisão rapidamente, o caso de uma moça, e eu já quero ir ilustrando com isso, o caso de uma moça brasileira que foi presa nas Filipinas há uns 2 anos atrás, carregando, transportando cocaína. Muito jovem, bonita, bela aparência, uma aparência assim, de ser uma pessoa de uma classe até boa, social, segundo as nossas conceituações terrenas, porque as nossas conceituações terrenas se baseiam no quê? No dinheiro, na posse, e não bem diferentemente dos valores das faixas espirituais, onde os valores classificatórios são outros, não da posse, mas sim da posse da virtude, isso sim é que norteia. Mas enfim, o nosso plano é isso. E ela foi presa, e vejam bem, ela portando cocaína, levando para um país onde as penas são rigorosas. Não existe pena de morte lá no momento, já existiu, mas está prestes a existir novamente. Ela está até sendo aguardada, pode ser que ela realmente seja adotada de novo. Ela pode escapar da pena de morte, mas ela pode pegar uma pena de até 40 anos. E os advogados de defesa estão tentando, a pena de 30 anos, isso já seria um ganho. Mas vejam bem, uma moça de 21 anos, 22, 23 anos, uma pena de 30 anos. Com que idade que ela vai sair dessa prisão, que não é o lugar mais agradável do mundo, não. Muito pelo contrário, Pelo que descrevem, as condições são horrorosas. Mas enfim, eu estou colocando isso, eu quero fazer um viés, inicialmente, pelo menos, com a questão das tentações. As tentações, e vinculando isso com a prece. Então, ela teve um momento de tentação, ela foi provada, evidentemente que foi. Pelas amizades, pelos relacionamentos, ela se achegou, outros se achegaram a ela, e ela teve, então, essa oportunidade de executar esse trabalho. Então, será que ela teve algum momento de hesitação? Será que vou? Isso é perigoso? Muito provavelmente. Ela deve ter feito alguma reflexão nessa direção, ainda que tenha sido breve, mas vemos aí a tentação do quê? A tentação do ganho de uma grande quantia, de uma maneira, entre aspas, fácil, correndo um imenso risco. E ela acabou sucumbindo à tentação. Então vamos meditar um pouquinho sobre esse papel, essa coisa da tentação em nossas vidas. Ela está sempre ligada ao quê? A uma fragilidade de comportamento, a uma tendência frágil nossa. Onde não há fragilidade, não há tentação, porque a situação pode ocorrer e não vai ser uma provocação, não vai, enfim, vai ser fácil da pessoa se sair dela, até porque não se sentirá nenhuma atração em executar determinado ato.
que a pessoa já sabe que não é lícito, não é legal, não é moral, não lhe convém. Porém, muitas vezes a pessoa acaba sucumbindo. Ao longo de nossa existência, certamente nós já caímos em tentações, ou já superamos também algumas tentações. E o espírito vai se fortalecendo, se desenvolvendo e vencendo a si mesmo à medida em que ele supera as suas tentações particulares, né? Porque elas são bem pessoais, são bem de cada um, porque estão sempre associadas às tendências de personalidade de cada um de nós. Então cada um tem os seus desafios próprios. O que é difícil para um é fácil para o outro e vice-versa. Então essa moça certamente estava sendo envolvida por entidades infelizes, mas também estava sendo envolvida pelo seu mentor, por espíritos amigos, espíritos familiares, espíritos que gostam dela e que sabiam, né, dessa prova. Não é uma prova isso? É uma prova, é um momento de prova, e ela acabou caindo nessa prova. E agora tem as consequências e muito tempo para poder rever a atitude, né? E colher as consequências amargas, dolorosas por ter caído nessa prova. Mas eu entendo que ela ainda foi privilegiada por Deus, porque ela caiu, né? Caiu nas mãos da justiça terrena. Se não tivesse caído, essa droga teria tomado o rumo dela, né? Chegaria aos consumidores, estaria destruindo a saúde psicológica, biológica, destruindo famílias, enfim, tirando a paz e a alegria de muita gente. Ela caiu, aparentemente azar, né? Mas do ponto de vista espiritual é sorte, porque ela vai poder rever a coisa, né? E analisar, avaliar mais profundamente. Enfim, de qualquer maneira já tem uma consequência muito dura. Obrigatoriamente ela vai ter que rever toda a vida dela, e a vida dela já tem um curso totalmente alterado. Ela precisava viver isso, passar por isso? Pela prova, talvez sim, mas não por essa experiência agora que se torna uma verdadeira o quê? Expiação. Então já não é mais prova, é expiação mesmo, né? Mas eu estou colocando isso aqui pelo seguinte: vamos ligar com a questão da oração, né? Oração. A prece poderia ser um instrumento de auxílio para ela, para que ela pudesse, naquele momento de dúvida, né? Porque a prece se aplicaria aí, naquele momento, naquela faixa de tempo de dúvida, de hesitação. Esse foi o tempo, né? Talvez tenha sido até sofrido para ela tomar essa decisão, né? De fazer esse trabalho, mas é exatamente aí também que residia a oportunidade da definição, da decisão positiva e da oração, para não cair na tentação, porque aí então ela encontraria forças para poder se superar. Mas nós vemos aí outros aspectos também presentes nesse caso. Vamos ver a questão da imaturidade. Eu sempre pondero muito essa questão da maturidade e da imaturidade. Então tem a questão da imaturidade até pela idade ainda, né, biológica desta encarnação. Ela estava com 20, 21 anos, muito cedo, muito jovem, mas certamente também estava presente aí no seu contexto psicológico, né, o materialismo, a tendência ao exagero ou à busca do material em prejuízo do espiritual, porque não é só por uma questão de maturidade ou de idade. Mesmo nessa idade nós podemos escolher. Nós já temos uma consciência muito desenvolvida e temos as nossas tendências de comportamento, que estão relacionadas a todo o nosso histórico espiritual. Tendências. Por isso, aquela assertiva de Allan Kardec, né? Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelo domínio, né? Pelos esforços que empreende para dominar as suas más tendências. Ele nem fala eliminar as más tendências, ele fala em dominar, ou seja, exercer um controle sobre as más tendências. Então isso nos é possível, que é o necessário, é o suficiente, não precisamos mais do que isso. Então vamos dominando, controlando, para que ela vá perdendo força e as virtudes ocupando espaço, até chegar ao ponto em que aquela má tendência já deixa de ser uma má tendência, ela vai desaparecer por si só. Certamente nós já vencemos ao longo dos séculos algumas más tendências, mas ainda temos outras.
Muitas vezes não nos colocamos ainda numa postura de virtude. Esse é o grande desafio nosso. Não é ficar só dominando más tendências, mas é desenvolver as virtudes. Esse que é o ponto-chave para nós, que talvez nós ainda patinemos bastante na encarnação atual. A gente tem oportunidades várias de executar trabalhos, de fazer o bem, de servir, de desenvolver o sentimento de amor, mas nós ficamos patinando ainda na intolerância, na impaciência, nas dúvidas, nos medos, nas acomodações, e isso impede um avanço mais rápido nosso. Poderíamos beneficiar mais dessa possibilidade intrínseca do espírito de evoluir mediante seu empenho, seu esforço. Quem se dedica mais avança mais depressa. É da lei isto. Então vejam bem a questão da tentação. Aliás, eu tinha até buscado algumas definições sobre tentação, porque a gente ouve falar em tentação e fala, mas o que significa tentação? Eu gostaria de dividir aqui com vocês esse conhecimento. Tentação, segundo o dicionário, é um impulso para a prática de algo censurável ou não recomendável. Ficou bem claro nesse exemplo, não é? O impulso para a prática de algo censurável ou não recomendável. Então aí é algo realmente censurável, nem se trata de não recomendável, né? É uma coisa mais amena, é censurável mesmo, algo ilícito. Estímulo ou indução a um ato que pareça atraente, olha só, atraente, ainda que seja inapropriado, ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Então tudo isso está ligado à questão da tentação, é um estímulo, né? Realmente há um estímulo, uma indução, né? A um ato que nos pareça atraente, a pessoa se sente atraída, e atraída segundo as suas fragilidades, deve ter bem claro isso. Ainda que seja algo inapropriado, né, que contradiga alguma convenção, norma, alguma lei estabelecida, e por isso mesmo é algo proibido. Se opõe a isso, ou pode se opor a isso, o quê? A nossa razão, o uso do livre-arbítrio, a consciência desperta. Essa é a saída, sempre, em qualquer momento em que nos sintamos tentados a um ato que sentimos, olha, não é o ideal. Né? E às vezes não estamos nem nos referindo aqui a algo tão grave, tão contundente como o exemplo dessa moça, essa sua experiência particular. Mas no dia a dia da vida, né, somos tentados, provocados espiritualmente muitas vezes. Aliás, essa palavra provocação eu gosto porque esse é o recurso mais, talvez o mais utilizado, o mais banal utilizado pela espiritualidade inferior para nos desequilibrar, para nos tirar do sério, para nos perturbar. A provocação. Né? E como é que provocam? Provocam nos inspirando o que? Sobre os nossos pontos frágeis, provocando aquilo que eles já sabem que nós somos. Então mexem, envolvem-nos com seus pensamentos, o nosso córtex cerebral, é um processo até físico, gente. É físico isso também. Eles sabem onde estão localizadas as regiões do cérebro responsáveis pelos nossos comportamentos. Por cada atitude nossa, tem espíritos especialistas que conhecem o cérebro milímetro a milímetro. Né? Se os nossos cientistas encarnados, né, que são os espíritos encarnados, eles conhecem, há espíritos que conhecem a mais profundamente ainda. E eles sabem muito bem encontrar os pontos-chave no nosso cérebro para poder também ali cutucar, envolver e estimular a pessoa a determinados comportamentos. Às vezes eles envolvem procurando mexer em lembranças, em memórias, coisas antigas, fatos que ocorreram que nos incomodaram, nos machucaram, né? Para poder resgatar o que? Trazer de volta uma emoção incômoda, desagradável, que nos leva ao nervosismo, ao desequilíbrio e nos induz, obviamente, a um comportamento infeliz, né? De intolerância, de agressividade, de raiva, de fuga no dia a dia de nossas vidas. Então isso é costumeiro, né? A espiritualidade faz isso o tempo todo, aqui e ali, mas os nossos bons amigos espirituais também fazem a mesma coisa, para nos ajudar, porque o caminho é o mesmo, né? A lei sempre é a mesma, só que utilizado de formas diferentes e com finalidades diferentes. Mas os nossos amigos, nosso mentor, ele também procura estimular, trazer boas experiências, bons atos do nosso passado para provocar boas emoções, né? Relembrar coisas importantes
também fazem isso, para nos estimular no caminho do bem. E no meio, então, ficamos nós, com o nosso livre-arbítrio, para fazer a escolha. Se tem momentos da vida em que a gente tem que escolher, tem que sair de campos de dúvida, gente, né? E são dramáticos. Faço isso ou faço aquilo? Que a gente às vezes gostaria até que o nosso anjo da guarda ficasse ali, né? Baixasse voando ali na nossa frente para nos falar, faça isso. Mas isso não vai acontecer, porque isso aí é compromisso nosso. O desenvolvimento da sabedoria exige, né, que nós exercitemos isso, essa capacidade de lançar mão de tudo que já sabemos, de tudo que já aprendemos, enfim, da nossa consciência para poder fazer a nossa escolha, tomar a nossa decisão. Normalmente nós já sabemos, eu não sei, muitas vezes nem precisávamos chegar a um ponto de conflito íntimo, né? Que é um conflito, é um momento de conflito, é uma fase de conflito que vivemos. Duas ideias aparentemente discordantes. Mas normalmente nós já sabemos o que é certo, nós já sabemos o que devemos fazer. E se nós apelarmos para a lei do amor e colocarmos o amor acima de tudo, ele vai nos dar a direção, né? Vai nos indicar a atitude melhor a tomar. Mas é um momento de conflito, é um momento de briga interna, né? O grande conflito interno que se apodera de nós muitas vezes ao longo de nossas existências. Medite-se no amor, a lei do amor, envolva-se no amor, né? O que a lei de amor determinaria que eu fizesse, que eu escolhesse nesse momento? Vocês podem ter certeza que isso nos ajudaria a resolver 90% pelo menos da questão. Não tenho dúvidas quanto a isso. Quando eu analiso minha vida passada, meus anos passados, melhor dizendo, eu verifico isso claramente. Até porque é importante que façamos essas análises, né? Já temos aí muita história, é importante aprender com essa história, não é ficar apegado ao passado, e muito menos viver no passado. Isso não seria saudável, né? É caminho para a depressão. Mas aprender com experiências já vividas, analisar racionalmente o que foi vivido, até para não viver de novo as mesmas coisas infelizes. Porque se eu não transformar algo em mim mediante essa análise sincera e honesta, eu estarei sujeito a viver novamente os mesmos conflitos, as mesmas dificuldades. Seguindo, o capítulo que trata da prece é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. E dentro dele existe ali, não está colocado item por item, como eu vou colocar para vocês aqui agora. Mas existem algumas indicações da justiça divina, porque a questão da oração está vinculada diretamente à ação da justiça divina. Não está? Estaria? Não está? O que vocês acham? Está, porque a prece ela tem por finalidade um pedido, um agradecimento, um louvor, segundo o que nós aprendemos. Portanto, se ela representa um pedido, ela tem que ser submetida à justiça divina. Preciso entender se esse pedido é justo, se ele é correto, se ele é coerente, se ele, né? O pedido nós podemos fazer e passar a vida inteira pedindo. Seremos atendidos e muitos, e outros não seremos atendidos, segundo a sabedoria divina. Mas a oração, do ponto de vista do pedido, obviamente, está vinculada à justiça divina. E é por isso que nós encontramos alguns apontamentos dentro do capítulo 27 acerca disso. E eu fui colocando, porque eu sou daquele que pega um texto, eu fico desestruturando o texto, né? Eu fico desestruturando, numerando, é uma coisa assim, a busca do didatismo, que é uma coisa muito constante, muito forte em mim. Para o meu aprendizado, antes de tudo, para a assimilação, memorização, isso facilita muito e facilita também na hora de transmitir. Então eu coloquei aqui alguns pontos que eu retirei do capítulo 17 sobre isso, a questão da visão da justiça divina em relação às preces. E aqui nós encontramos então o seguinte: o primeiro ponto, sofremos a consequência de nossas faltas, de todas as nossas faltas, assim como também teremos os benefícios de todas as nossas atitudes corretas. É justo que seja assim. Segundo ponto, toda infração tem uma punição correspondente. Toda infração, obviamente, exige uma correspondente punição. Se não houver isto, não há justiça. E se eu não sou punido,
Eu não me emendo, eu não me transformo, eu não avalio, porque não aconteceu nada, né? Cometi o ato mais infeliz possível e está tudo bem, maravilhoso. Então, há que existir uma punição correspondente. Ela pode vir rapidamente ou pode vir bem mais à frente. E muitas punições, muitas consequências vêm apenas em vidas seguintes, porque não dá tempo, né, de se executar toda a lei divina numa encarnação. Se vier logo, agradeça. Se vier rapidamente as consequências de um ato infeliz, fique feliz com isso. Agradeça a Deus, né? Isso é bom, porque a consciência já está preparada para colher o resultado amargo e se transformar em lugar onde for necessário. Item 3. Aqui eu os números eu coloquei, tá, gente? Isso não existe no Evangelho. A severidade do castigo, não quer parar, deixa eu colocar mais embaixo. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Justo também, né? Claro, né? Conforme é o erro, a extensão do erro, o tamanho dele, é também uma das consequências. Item 4. Indeterminada é a duração do castigo. Isso aqui eu acho muito importante. Indeterminada é a duração do castigo. Ela fica subordinada ao arrependimento e ao seu retorno, não é? Ao retorno da pessoa à prática do bem. Esse item é muito importante porque, olha, indeterminada, você pode sofrer não por um mês, um ano, pode sofrer por muito mais tempo, porque está ligado ao quê? Ao arrependimento, à conscientização. A pessoa se desperta, puxa, não devia ter feito isso, está errado, olha as consequências. E também não adianta se sentir culpado. Só culpa não adianta, né? Como eu li esses dias até uma mensagenzinha que me passaram pelo WhatsApp, né? Eu até vou traduzir em termos meus. Você pode ter um caminhão de culpa, mas um caminhão de culpas não vai mudar nada em relação ao erro passado, né? Não vai mudar nada. Assim como um caminhão de ansiedade também não vai mudar nada no futuro. Pelo contrário, isto apenas perturba o nosso presente. Apenas gera incômodos, né, doenças de várias naturezas no momento presente. Tira a nossa qualidade de vida. É só isso que acontece. Então, culpa não resolve. Então, o que resolve? Pergunto para vocês. Responsabilidade. Em vez de culpa, responsabilidade. Eu me responsabilizo. Eu me sinto responsável pelo meu comportamento. Não foi o melhor. Então é uma postura racional, consciente, clara. Eu aceito as consequências e vou procurar fazer o melhor, até para compensar esse meu comportamento. O que eu posso fazer? Essa é a questão. É basicamente isso. Então tira a culpa, né? Tira o sofrimento, tira a energia ruim, porque o sentimento de culpa é um daqueles principais, se não o principal, sobre o qual o mundo inferior se assenta para poder influenciar e provocar sofrimentos, e levar ao desespero, e levar à loucura, e levar até mesmo ao suicídio. O sentimento de culpa, seja por atos recentes ou por atos de vidas anteriores. Pior que de vidas anteriores, porque nós não nos lembramos da atitude, né, do comportamento, mas se manifesta de uma forma diferente. Você não sente como culpa, você sente como um peso muito grande que te tira o bom humor, que te deixa triste, que te deixa para baixo, que te faz fugir às vezes de algumas situações, né? Que te faz olhar para as pessoas sempre com desconfiança, porque parece que todo mundo está te olhando, né? Parece que você vai fazer alguma coisa errada. Nossa, o sentimento de culpa oriundo de vidas anteriores causa transtornos diversos do ser humano em todos os lugares do planeta Terra, né? Então o que podemos fazer aí? Trabalhar sobre as consequências. O que está acontecendo? O comportamento é esse? Então vamos responder positivamente a esse comportamento que não é saudável, né, que está se apossando, que já se apossou da pessoa. Muitas vezes é a própria depressão, né, que tem uma base lá em vidas anteriores, frequentemente. Seguindo, ficou claro que o castigo é proporcional, ele termina quando a pessoa se conscientiza. Isso é que é importante. Se ela não toma consciência ou fica no estado de rebeldia, se sentindo vítima, ela continua sofrendo, porque a pessoa acha que ela é vítima da vida. Por que acontece isso comigo? Por que eu estou vivendo essa situação?
O meu vizinho vive tão bem, o meu colega de trabalho tem uma vida tão maravilhosa. Todo mundo que a gente olha e volta parece que está vivendo bem, maravilhosamente, e só nós é que estamos vivendo determinados problemas e situações. A gente parece que é escolhido, né? Mas não é escolhido. Os outros também têm seus conflitos, têm seus dramas íntimos, têm seus sofrimentos. Todos estão sujeitos às mesmas leis. Então eu não sou escolhido, eu não sou vítima, estou vivendo uma experiência particular a mim, em conformidade com a minha necessidade pessoal. E é através dela que eu devo me educar. Educar meus pensamentos, a minha maneira de pensar, meus sentimentos, minhas emoções, para poder me sair melhor na vida. Eu acho que nem fechei a questão das provocações. Eu comecei a falar, que os espíritos trabalham muito a questão da provocação, nos envolvendo, nos inspirando, mas também às vezes se utilizando de outras pessoas do convívio, pessoas que nos conhecem muito bem. E aí entra a própria família, A provocação muitas vezes vem do familiar. Assim como nós também somos utilizados como elementos de provocação com pessoas da família. A gente fica pegando o pé, fica cutucando, fica irritando. Isso é provocação, é para desequilibrar. A espiritualidade inferior adora isso, Isso é um prato cheio, eles se alegram, vibram, pulam, fazem festa quando eles conseguem essas pequenas vitórias sobre nós. Por isso a necessidade da vigilância, estar atento ao comportamento e ter um referencial de comportamento, um referencial evangélico de amor, que vai exigir de nós, é claro, renúncia e sacrifício. Não tem como fugir disso. Eu vou ter que renunciar a pontos de vista, renunciar a algumas ideias, valores, A renúncia é uma coisa do momento. Não é que você vai renunciar para a vida toda. Você renuncia agora, mas você sabe que está ganhando com isso. Renúncia. Sacrificar alguns comportamentos, algumas ideias. Sacrificar aquilo que já é inútil, que já não vale a pena. É o bom sacrifício, O chamado sacro ofício, que é o ofício sagrado, Sacrifício. Não é aquela ideia de sacrifício por sofrimento. Muito pelo contrário, é o sacrifício que liberta a criatura e promove paz e equilíbrio. Seguindo. Seria perpétua a condenação, o sofrimento, se perpétuo também for a obstinação no mal. Então, quanto mais tempo a criatura permanece no mal, mais tempo ela também permanecerá subjugada pelas leis divinas e, inclusive, sofrendo, se for o caso. E sofrem, sem dúvida alguma. Isso pode se perpetuar. Dura pouco se o arrependimento ocorre rapidamente. Tomou consciência rápida da atitude infeliz? Ore, peça perdão. Às vezes a gente foi impaciente, teve uma atitude de não foi legal o meu comportamento. Faz uma reflexão, precisa evitar cair nisso novamente, faz uma oração e se fortalece naquilo, para que de fato aquilo não ocorra. Eu vou agir diferente da próxima vez. Em circunstâncias semelhantes, eu vou estar mais positivo, mais amoroso, vou renunciar um pouco ao meu ego, as minhas tendências infelizes de personalidade, e ser simplesmente mais amoroso. O que falta geralmente em nós é amor, simplesmente amor. Se colocarmos amor, tudo muda, tudo muda. O amor abre as portas para tudo que é de bom na vida da criatura, dos indivíduos e das coletividades. Amor. É meditar no amor, meditar muito no amor e deixar que esse sentimento de amor nos envolva. Nossa, ele provoca todas as mudanças. O amor leva a criatura para o reino dos céus. E o reino dos céus está onde? Está aqui, está comigo, dentro de mim. Então, simplesmente amar, meditar mais no amor. O Espírito Milanês, ele fala: tudo que fizerdes, façais com amor. Acho muito interessante, uma frase maravilhosa. Seguindo. Se o culpado clama por misericórdia, Deus o ouve. Clama por misericórdia, não importa o tamanho do erro, não importa, nós sabemos disso, porque Deus perdoa sempre. Ele não nos criou perfeitos, então Ele deve nos perdoar. Ele nos perdoa sempre, mas nem sempre a consciência se perdoa. Este é o motivo dos grandes sofrimentos do espírito em sua escalada espiritual. A consciência que não consegue se perdoar. E na Terra o corpo é uma proteção.
mas ele também é um bloqueio para a consciência. Ele limita a consciência. Fora do corpo, no mundo espiritual, a consciência se expande. E aí aqueles pequenos atos bobinhos que a gente não julgava de tão grande valor, passam a exercer um peso, às vezes, insuportável. Agora imagine as grandes falhas. Que sofrimentos, meu Deus! Os sofrimentos fora da carne são muito maiores daquilo que qualquer sofrimento que a gente possa ver, perceber ou sentir aqui no plano terreno. Não tem comparação, não tem. E muitas vezes eles parecem eternos. A criatura sofre e ela acredita que vai sofrer tempo, para sempre, até porque ela frequentemente traz dentro dela uma ideia de condenação eterna. Então, olha, estou sofrendo e vou sofrer eternamente. Segundo a espiritualidade, aprendemos comigo no livro dos Espíritos, esse é o maior sofrimento, achar que vai sofrer sempre, que não terá fim aquele sofrimento. Mas se o culpado clama por misericórdia, Deus naturalmente o ouve. E aí já começa a renovar a situação, a mudar aquilo, a transformar aquela situação. O sofrimento já começa a desaparecer e ele percebe a luz no fim do túnel. E ali passa a ser já um momento de renovação, de transformação. Não basta o simples pesar pelo mal causado, necessário é a reparação. Eu preciso reparar, eu preciso reconstruir, eu derrubei, vou ter que edificar novamente, seja no plano físico ou no plano moral, no plano emocional. Serei responsável por isso. As nossas famílias são constituídas basicamente por isso. São amigos, mas também são inimigos que voltam, buscando a reconstrução da fraternidade, do amor, daquilo que foi destruído. O homem é árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar os seus sofrimentos. Depende de sua vontade em praticar o bem. Eu gostaria de pegar aqui uma mensagem pequenininha. Tem bastante mensagens ali na entrada, né? Vocês veem, tem bastante umas pequenininhas, miudinhas, às vezes tem que pegar quase uma luva para ler, mas elas têm um conteúdo maravilhoso. Agora veja o tamanho dessa mensagem. É uma mensagenzinha, ela podia estar escrita num papel pequenininho, como tantos outros que estavam ali no balcão. Mas por que ela foi impressa tão grande? Eu tenho essa mensagem guardada já acho que uns 15 ou 20 anos, pelo menos. Porque o conteúdo dela é maravilhoso. Fala sobre remuneração espiritual. E tem aqui o Espírito Emmanuel, falando sobre a compensação ao trabalho. Que o trabalho do dia a dia não traz só uma compensação material, financeira, uma satisfação, mas também existe uma espécie de remuneração espiritual embutida no trabalho, pela maneira como nós trabalhamos principalmente. Mas tem um trechinho aqui que, dentro da nossa temática de hoje, eu acho assim fantástico. Foi esse que fez eu guardar esta mensagem comigo por tanto tempo e vou continuar guardando. E que diz, numa certa altura: quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir. O trabalho se transforma em prazer de servir. Não é trabalhar, que peso, não queria mais estar trabalhando. Não, o trabalho se transforma em prazer de servir. Pode ser profissional, e mais ainda o trabalho em favor do próximo, o trabalho sem remuneração, o trabalho de auxílio, servir. Quando esse trabalho se transforma em prazer de servir, surge o mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se ela nos encontra em serviço ao próximo, manda a lei divina ou a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Eu acho maravilhoso isso. Isso é a bondade, a misericórdia divina operando a nosso favor. Eu não sei se seria de mim, como eu estaria, se estaria aqui, se eu não estivesse já desde 1981 trabalhando no meio espírita. E trabalhando com ardor e amor. Eu gosto realmente do que eu faço. E eu tenho feito aquilo que eu gosto de fazer também, essa é a minha verdade. Eu não sou, por exemplo, de aplicar passe. Há muito tempo que eu não sei o que é aplicar um passe. Mas falar, orientar, dirigir grupos, estudar junto, fazer as palestras, isso eu amo fazer. Então, utilizando os meus talentos, das habilidades que nós já trazemos, naturalmente já de outras vidas,
Então nós estamos servindo, e isto é servir. Existe esforço, dedicação, não é só esse tempo que nós estamos aqui. Quem fala em público tem que estudar muitas e muitas horas, fazer muitas reflexões, muitos apontamentos. O trabalho feito, as horas gastas nessa etapa de preparação é muito maior, é um número muito maior do que as horas que nós gastamos falando, transmitindo. Mas é inevitável isso, né? Mas é bom, é gostoso, porque enquanto estamos estudando, preparando, também estamos nos beneficiando. Já é um trabalho a nosso favor, que é um momento mais de vigilância. Estou cultivando algo superior em mim, então é algo muito bom, então vale a pena. Então vejam bem, as leis divinas operam, né, em nossas vidas. Existem os momentos exatos em que a lei divina vem nos cobrar, em função de comportamentos infelizes passaram. Vem no momento exato e encontra sempre o endereço, né, José Carlos? Isso aqui é perigoso, sempre nos encontra, sempre sabe onde é que nós nos encontramos. Então chega ali para que seja executada. E qual seria a consequência dessa execução? Isso varia, né? Varia de um para o outro, depende do que foi feito lá atrás, depende do que ainda está para ser, né, reconstituído diante da lei divina. Então pode ser uma enfermidade, pode ser uma enfermidadezinha que talvez vá permanecer conosco para o resto da vida. Tem essas coisas, nós sabemos disso, porque a gente vai ter que conviver. Ela não vai nos matar, mas ela vai ficar conosco o resto da vida. Podem ser problemas gravíssimos de relacionamento, criaturas que a vida nos traz e coloca de novo no nosso caminho para ser um instrumento de provação, de dificuldade. Mas tudo isso pode também não acontecer, ou acontecer dentro de uma proporção muito menor, dependendo de como nós estamos nos conduzindo na vida. É a lei de amor a nosso favor. É a lei de amor, né? Se estou utilizando do recurso do amor, a lei de amor está me favorecendo, porque a lei de amor prevalece sobre todas as outras leis. A lei de amor é como a lei federal, né, do mundo, do universo. Uma lei federal se sobrepõe a uma estadual se sobrepõe a uma municipal. A lei de amor é a lei que sobrepuja, que prevalece sobre todas as outras. Não importa quantos erros você teve, mas a lei de amor, se você se utilizar do recurso dela, servindo, amando, ela também te beneficiará. Isso é muito bom, né? É muito bom nós termos essa consciência. No mais, é realmente trabalhar. E para irmos agora já caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de relembrar, falando em lei do amor, muitos aqui já ouviram esse caso, mas eu sempre faço essa palestra, eu gosto de relembrar e de contar. Quem ouviu, ouvirá de novo. O caso de uma amiga minha, falando sobre oração, né, provas, expiações. Ela, uns 25 anos atrás, ela estava passando por um câncer intestinal gravíssimo, né, destruindo seu intestino, sua saúde. Muitas cirurgias, muitas quimioterapias, 3 anos morando dentro de um hospital, literalmente dentro do hospital, um hospital especializado nessa área de câncer em Santa Catarina. E ela me contou tudo isso, gente. Eu já a conhecia há muito tempo antes. Hoje faz tempo que eu não converso com ela, até porque ela mudou para lá depois. E ela estava passando por esse câncer, o marido foi para lá, os 3 filhos, um era bem pequeno, estava com 3 anos quando o problema apareceu, e todos eles morando no hospital, em função do tratamento rigoroso e contínuo dela. Ela estava acabada, destruída, segundo ela, né? Eu não a vi nessa fase, carne e osso, e aí pele e osso, né, melhor dizer. E o médico um dia chegou, olha, nós podemos tentar ainda uma última cirurgia. Uma última cirurgia, ou seja, o caso já era final mesmo, né? Tinha mais o que fazer. Você quer passar por mais essa cirurgia, fazer essa tentativa? Ela pediu um tempo, olha, eu prefiro ir para Londrina, voltar para casa, fazer uma reflexão sobre isso. Aí enviaram todos para Londrina. Poucos dias depois ela disse que acordou, logo cedo, estava na cama ainda, e ela sentiu-se envolvida, uma vibração diferente, um sentimento de amor, uma coisa bem diferente, muito em paz.
muita tranquilidade, ela disse que fez uma prece. Uma prece muito objetiva, em poucas palavras e muito simples. Segundo palavras dela, ela disse que se dirigiu a Deus dizendo: meu Pai, o meu desejo é de estar com meus filhos, educá-los e vê-los crescer, se transformar em adultos, estar com eles sempre. Mas se a tua vontade é que eu me vá, então que seja feita a tua vontade. A partir daquele momento, daquele dia, o câncer começou a regredir, e nunca mais ela passou por nenhuma cirurgia, nenhuma quimio, e apenas passou a cuidar da medicação, alimentação, porque o intestino ficou muito ferido, muito machucado, e ela se curou totalmente, está vivíssima até os dias de hoje. E seus filhos, o pequenininho, que eu sei, que já tive contato um dia com uma parente dela, ele falou: o pequeno já está formado na faculdade, está tudo muito bem, né? Está feliz. E a prece cumpriu um papel fundamental, né? Esse reconhecimento do poder divino. Isso é importante, né? O reconhecimento das nossas limitações. Quando nos sentimos impotentes e sabemos que todos os nossos recursos não servirão mais para nada. Então aí é lançar a mão da bondade e da misericórdia divina a nosso favor, ou mesmo a favor de outra pessoa. E através da oração e dessa sua fé, dessa sua entrega total, ela conseguiu se curar plenamente. E todos nós podemos também nos curar plenamente de nossas enfermidades da alma, se nós tivermos essa fé, essa convicção e utilizarmos, entre outros recursos, o recurso da oração a nosso favor. Que Deus nos abençoe e muita paz a todos.